Bom, então a gente vai falar sobre as emergências neurológicas. As duas situações de emergência neurológica são os status epiléticos e o cluster. No status epilético, as crises epiléticas demoram mais de 5 minutos. E o cluster são diversas crises epiléticas no mesmo dia. Se o animal tiver uma crise isolada, num tempo de 1 minuto, 1 minuto e meio, isso não é problemático. Mas se ele tiver uma crise epilética, acabou, começou outra crise epilética, acabou, começou outra crise epilética, ou seja, cluster, isso vai trazer prejuízos também. Essas duas situações são emergências neurológicas relacionadas a crises epiléticas. E os efeitos cerebrais relacionados aos status epiléticos e ao cluster são extremamente graves. O cérebro perde a capacidade de autorregulação, existe hipóxia cerebral, aumento da pressão intracraniana, consequentemente o animal desenvolve edema cerebral e essa situação favorece que ocorram mais crises provavelmente o animal terá. Por isso, quando você está diante de uma emergência neurológica, você tem que ser agressivo, mesmo que seja no estágio inicial. Começou o estado de cluster, o estado epilético agora, tudo bem, a gente vai tratar de forma agressiva e precoce, porque quanto mais crises tem, mais crises esse animal terá. Então, inicialmente, a gente já faz o diazepam, para que o diazepam é uma excelente medicação para evitar que o animal tenha outras crises. E a gente pode administrar até 3 vezes. O animal teve crise, você administra. Ele teve outra crise, você administra novamente. Ele teve outra crise, você administra novamente. Se em 3 crises você administrou 3 vezes e não parou, não vai parar mais. Porque você já esgotou o sistema GABAérgico, que é o freio do sistema nervoso central. Se você esgotou o sistema GABAérgico, não adianta você insistir mais no diazepam. Você tem que mudar a sua atitude. Então foi feito 3 vezes o diazepam. Ele continua tendo crises epiléticas, então a gente vai fazer o fenobarbital. Como é que a gente vai fazer o fenobarbital? Uma dose alta, 10 mg por quilo de peso intravenoso. Só que a gente não pode fazer esses 10 mg de uma vez só. Se você fizer, a chance de causar uma depressão respiratória ou uma parada respiratória é muito grande. Porque, primeiro, você já fez muito diazepam, que já causa um pouco de depressão respiratória. E se jogar a dose lá em cima de fenobarbital, isso se torna um pouco perigoso. Então, como é que a gente faz? A gente faz 3 mg por quilo de peso, espera 1 hora, faz mais 3 mg por quilo de peso, espera 1 hora e faz mais 3 mg por quilo de peso. E essa administração deve ser feita mesmo que aparentemente as crises já estejam controladas. Nesse primeiro dia é importante jogar a dose do fenobarbital lá em cima. E se a gente realmente conseguir o controle dessas crises epiléticas, a gente vai continuar com 4 mg por quilo de peso. Bom, se você fez todo esse tratamento inicial e agora ele entrou numa fase refratária, que o animal continua tendo crises epiléticas, a partir de agora a gente vai procurar fazer uma anestesia geral, porque assim a gente põe o cérebro todo para dormir. Se ele não está conseguindo voltar à sua regularização, o que a gente vai fazer é botá-lo para dormir. Fazendo isso, a gente diminui o consumo de energia, de oxigênio pelo cérebro e permite que ele se acalme e volte a ter a sua regularização. Então a gente pode fazer o Propofol em seringa de infusão ou em bombas de infusão para manter o animal anestesiado assim de 12 a 24 horas, de modo geral resolve bem. Ou então uma outra opção é fazer a indução com Propofol e a manutenção da anestesia com isofurano. E sempre fazer um tratamento de suporte. Evitar o soro fisiológico naqueles animais que se utilizam do brometo, porque vai ter uma competição e você vai diminuir a concentração do brometo. Ficar atento para não deixar a temperatura do animal passar de 39,5, porque essas crises tônico-clônicas, elas liberam muita energia, então o animal fica com a hipertermia. Então a gente tem que controlar essa temperatura para que ela fique numa condição aceitável. Então a gente pode molhar o animal um pouco, isso ajuda a tirar o calor em excesso. E dependendo do julgamento, se o animal teve muitas crises, a gente pode fazer o uso de corticoides ou até mesmo do manitol para ajudar no controle da pressão intracraniana. Bom, agora você controlou, o animal está bem, já está pronto para ser liberado da internação. É interessante nessa situação que o animal teve cluster ou um status epiléticos, reavaliar tudo. Reavaliar a classificação do problema.
tentar definir possíveis falhas e reavaliar toda a terapia. Se for possível, aumentar um pouco mais a dose que está sendo utilizada, aumentar. Se não for possível aumentar, introduzir mais uma droga, para tentar evitar essas emergências neurológicas. E o animal está em casa agora, como é que se faz? A gente recomenda, para ser uma situação mais prática para o proprietário, ele fazer a aplicação intrarretal de diazepam. Ah, mas não pode ser oral? Não, oral não pode. É muito comum o proprietário falar, não, mas eu tenho o Lexotan, eu não posso dar ele oral. O Lexotan oral não funciona. Os benzodiazepínicos para cão oral não vão ser suficientes para controlar as crises epiléticas. Então tem que ser feito na veia, que a gente faz no hospital, ou então por via retal em casa. A absorção é extremamente eficiente também. Então a gente pode fazer até 3 repetições em casa. Se a gente fez as 3 repetições e as crises continuam, isso é sinal que o animal está em cluster. Se ele está em cluster, ele tem que ser internado. Em relação à aplicação da medicação, a gente pode fazer 1 ml para animais toy e gatos, uma ampola para cães pequenos e até 2 ampolas para cães grandes.